doce Espírito. Se ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Obrigado pela tua presença, Senhor. Oh, Jesus. Eu estou bem. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Oh, Senhor, nada substitui a tua presença, Senhor. Sentado como você está, meus, levante suas mãos assim. A tua presença é tudo que eu preciso. Oh, Jesus. A tua presença é o meu maior. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar.
Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, o Senhor essa semana, Ele várias vezes falou comigo sobre a túnica de peles. Eu creio que, pela graça de Deus e para a glória de Deus, o dia que Deus me der a graça de escrever um livro, e Ele tem promessas sobre a minha vida nessa porção, e depende muito mais de mim do que dele. Depende muito mais de que eu tire um tempo, me consagre, me prepare para escrever aquilo que Ele já tem trazido ao meu coração, à minha mente, aquilo que Ele já tem falado comigo. Eu creio, amados, que muito mais do que escrever um livro sobre o meu testemunho, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, que eu sempre tive como propósito escrever, o Senhor tem me dirigido a escrever um livro sobre a igreja. Essa instituição poderosa, inigualável, gerada pelo amor do Senhor Jesus e por sua obra redentora. E, em recebendo essa dádiva, certamente um dos capítulos desse livro, que eu creio vai se chamar Igreja, a restauração do Jardim do Éden, um dos capítulos será sobre a túnica de peles, porque é tremendo o que nós podemos aprender sobre essa passagem tão conhecida da palavra de Deus, às vezes não tão compreendida, mas que define e estabelece desde o princípio a grande vitória que Deus separou e reservou para nós, e a grande luta, a grande batalha espiritual que enfrentamos para alcançar essa vitória. A túnica de peles e o sangue do Cordeiro. Amados, quando Deus diz a palavra, Ele forma o homem. Guarde bem essa palavra. Houve um tempo em que Deus criou o homem. E houve um tempo em que Deus formou o homem. Quando Deus forma o homem, Deus o forma do pó da terra. E, formando o homem do pó da terra, haveria que ser derramado sobre esse pó algo que pudesse torná-lo em barro. E Deus então derrama da água bendita da sua palavra e purifica o pó da terra, que já estava contaminado, porque Satanás já habitava na terra. Então Deus forma esse homem, diz a palavra de Deus, que Deus formou o homem e o colocou dentro do jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amados, diz a palavra de Deus que o jardim do Éden, geograficamente, ele está situado onde hoje está o Israel, especialmente Israel, o Irã, o Iraque, a Arábia. Esses lugares, amados, assim, esses países para os quais os olhos de todas as nações poderosas se voltam, porque ali está a maior riqueza da terra. O lugar onde passa o rio Tigre, onde passa o rio Eufrates, o rio Pison, o rio Sidom, os mais conhecidos, o Tigre e o Eufrates. Esse lugar Deus havia separado para colocar nele esse homem que Ele formou para o louvor da sua glória, santificado
pelo poder da sua palavra, essa água bendita que fez do pó o barro, e desse barro que Deus formou para colocar nesse jardim. Então, o Jardim do Éden, ele existe geograficamente, fisicamente, não é apenas uma figura de linguagem. O paraíso não tem nada a ver com o Jardim do Éden. O paraíso é aquele lugar para onde vão imediatamente após a morte aqueles que morrem em Jesus Cristo. Como Jesus disse para o ladrão da cruz, que reconheceu nele o senhorio, que reconheceu nele a santidade, que disse que ele não era digno de padecer tudo aquilo, porque ele nada havia feito de transgressão. E reconhecendo-o como Senhor, e como Filho de Deus, disse para ele: lembra-te de mim, quando estiveres no paraíso. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o paraíso é esse lugar onde os justos, nós que, pela graça e misericórdia de Deus, permanecermos firmados até o fim, como diz Apocalipse, e ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Esses que permanecerem firmados imediatamente após a sua morte, serão levados, diz a palavra, até esse lugar que a Bíblia tem como figura chamado seio de Abraão, para que possam desfrutar das maravilhas de Deus naquele lugar. O lugar para onde Paulo foi levado, arrebatado, e disse assim: eu não queria voltar, eu queria permanecer lá porque aquele lugar era maravilhoso. Mas Deus não permitiu que eu lá permanecesse, porque eu tenho obra para ser realizada aqui na terra. E é essa a razão pela qual, principalmente essa a razão pela qual eu e você, nós permanecemos aqui, porque existem obras a serem feitas, vidas a serem alcançadas, o Evangelho a ser levado em lugares onde ainda não foi pregado, parentes pelos quais temos orado, e que vão olhar muito mais para a transformação que Deus operar nas nossas vidas do que para aquilo que nós falarmos a respeito da palavra de Deus, da obra de Deus, da igreja de Deus. Porque aquilo que nós vivemos fala mais alto do que aquilo que nós falamos. Aquilo que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós falamos. Então, para esse lugar bendito, onde Deus nos dá a oportunidade de vivermos em plena comunhão com Ele, chamado igreja, Deus, ainda antes que a igreja fosse gerada por Jesus Cristo, evidentemente, Deus cria esse território santo, chamado Jardim do Éden, e coloca lá o homem. E Deus deu ao homem apenas uma única recomendação, um único não, para ele dizendo assim: de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas de uma única árvore não comerás, é a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, diz a palavra, nós vemos aqui agora, havia uma árvore chamada árvore da vida, cujo fruto, aqueles que comem, permanecem. Esses frutos permanecem para a vida eterna. Amados, a árvore da vida é a figura do próprio Senhor Jesus. Aqueles que têm uma experiência de comer desse fruto, alcança a eternidade, alcança a salvação. E o homem foi criado para ser imortal. Esse homem formado por Deus, colocado no Jardim do Éden, tinha sobre a sua vida essa porção bendita. Você pode caminhar livremente por esse lugar, pode comer da árvore da vida, para que viva eternamente. A única árvore na qual você não pode tocar, e cujo fruto não pode comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, com a figura dessas duas árvores, eu queria dizer para você que a árvore da vida, ela simboliza exatamente a figura daquele que é governado por Deus, que diariamente come desse fruto, que diariamente se prostra, agradece a Deus pela eternidade, pela graça da salvação, e come desta palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Então, essa árvore da vida, quem come do seu fruto, é governado por Deus, dirigido por Deus, ouve a voz de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que no momento em que Eva comeu do seu fruto, e o deu também a Adão, diz a palavra que os olhos de ambos foram abertos, e eles descobriram que estavam nus, porque diz a palavra que eles andavam nus e não se envergonhavam, mas quando comeram desse fruto, os olhos foram abertos, e eles descobriram que estavam nus. Amados,
quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque foi o fruto, espiritualmente falando, o fruto dessa árvore trouxe para o coração de Adão e de Eva a malícia, o pecado. Além da desobediência, eles descobriram que havia malícia, que havia maldade. E passaram até a sentir vergonha da própria nudez. Eles viviam, amados, numa porção de uma vida conjugal que Deus quer que vivamos. Deus quer que nós vivamos a nossa vida conjugal em plenitude. Que o casal possa gozar, diz a palavra, dos manjares, dos deleites que Deus tem, para que o casal viva em plenitude a sua vida conjugal. E diz a palavra de Deus que bem-aventurado é o matrimônio e o leito sem mácula. Então, quando o casal alcança essa porção, eles estão vivendo novamente aquilo que um dia foi possível viver. Andarem juntos, nus e não se envergonharem. Porque não existe o peso do pecado na vida desse casal. Nessa relação conjugal não existe nada em oculto. Então eles podem desfrutar dessa plenitude, desse presente de Deus para a vida desse casal. Adão e Eva viviam assim, até o dia em que conheceram a malícia. Ao conhecer a malícia, diz a palavra de Deus que eles descobriram que estavam nus e se esconderam de Deus. Quando Deus tira o homem e a mulher do jardim, diz assim, versículo 24 de Gênesis 3, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como Deus pôs o homem inicialmente para guardar o jardim, o homem negligenciou, não percebeu que o inimigo havia invadido o jardim. Para que não houvesse mais esse risco, Deus tira o homem e coloca querubins com espadas flamejantes, para que qualquer que tentasse entrar naquele lugar fosse consumido. Resumindo, Deus trancou as portas do jardim do Éden, e o homem foi lançado fora do jardim. Aquele lugar santo, aquele lugar onde Deus passeava na viração do dia. Queria que você acompanhasse comigo esse texto em Gênesis capítulo 3. Lugar criado por Deus para que o homem pudesse viver em uma comunhão plena com Ele. No capítulo 3, versículo 6, diz assim, a partir do versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Amados, o maravilhoso plano de Deus para essa comunhão plena, bendita, inigualável, estava frustrado. O homem já não poderia mais ouvir a voz do Senhor pela viração do dia. Amados, Deus já não iria mais passear como um pai que chega do trabalho e quer ver na sua casa os seus filhos, viver a comunhão familiar. Deus já não iria mais na viração do dia, 6 horas da tarde. Os judeus consideram que às 18 horas muda-se o dia, porque termina o dia e começa a noite. Mas Deus, ele vinha, amados, ali para ter uma comunhão com os seus primeiros filhos, formados para o louvor da sua glória. Ele vinha ter essa comunhão, então ele passeava pelo jardim e falava com Adão face a face. Adão já conhecia a voz de Deus, porque ele vivia num lugar preparado por Deus para que ele pudesse viver. Então diz a palavra que após comerem do fruto, terem desobedecido porque foram iludidos pela astúcia de Satanás, cuja manifestação corpórea se deu através da serpente,
Eles foram iludidos, diz a palavra que quando fizeram para si aventais de folhas de figueira, ouvindo a voz de Deus que passeava pelo jardim, Adão temeu e foi se esconder da presença de Deus, como se fosse possível alguém se esconder da presença de Deus. Deus olha para eles com o coração partido, fala: onde estás, Adão? Eu me escondi do Senhor porque estava nu. Quem falou que você estava nu? Como você descobriu a nudez? Como nasceu a malícia no seu coração? Como nasceu esse sentimento? Você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse? Adão falou: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva: Senhor, foi a serpente. Mas desde aquele tempo nós queríamos culpar os outros, repartir a culpa com os outros, para que não assumíssemos a responsabilidade dos nossos atos, desde o jardim do Éden. Aí Deus se entristece imensamente, porque Ele não poderia mais ter essa comunhão plena com o homem. E o glorioso plano que Ele havia realizado para a eternidade do homem na sua presença, havia sido destruído, quebrado pela intenção maldita de Satanás, pela astuta cilada, pelo engano de Satanás, pela semente maligna plantada no coração de Eva, e depois repartida por ela com o próprio marido. Aí diz a palavra de Deus que Deus traz uma promessa de que eles não poderiam mais permanecer ali, e que um dia Ele faria com que a vitória pudesse vir para toda a humanidade. Disse para a serpente: maldita serás entre todos os animais da terra, sobre o teu próprio ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente não rastejava, ela tinha pernas, tinha asas, mas Deus tirou as asas, cortou as pernas e fez com que ela pudesse rastejar para comer o pó. O mesmo pó da terra que estava contaminado pela presença do próprio Satanás. E Deus disse para ela: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher lhe pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O teu descendente ferirá o calcanhar. Amados, quando Adão e Eva fizeram para si aventais de folhas de figueira, eles achavam que a nudez deles estava escondida. Eles taparam a nudez frontal. Nós sabemos, amados, que os aventais cobrem apenas a nudez frontal. É como se, para esconder os nossos pecados, nós tivéssemos aparência de crente. É como se a aparência de crente fosse suficiente para que não fossem imputados a nós os pecados que cometemos. Amados, mas aquele que usa um avental, ainda que cubra a nudez frontal, quando ele passa, quem olha por trás vê que ele está nu. Amados, aquele que anda ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, a coisa que ele mais procura é ver aqueles que estão usando aventais. Acham que estão enganando a Deus, acham que estão enganando os homens, mas na verdade estão apenas escondendo uma parte da realidade da vida que estão vivendo. Porque a nudez não foi coberta totalmente, a vergonha, o opróbrio do pecado não foi coberto totalmente. Aí diz a palavra de Deus, nós lemos a partir do versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Deus tira os aventais, e faz uma túnica de peles. Eles já não tinham mais a nudez sendo mostrada. Vestiram a túnica, mas não puderam permanecer no jardim. Amados, eu queria que nós pudéssemos entender esse propósito. Creio que a maioria conhece a história, conhece a palavra. Como poderia o homem restaurar a sua comunhão com Deus? Se ele for colocado para fora, ele e sua mulher colocados para fora do jardim, se os querubins passaram a guardar o caminho da árvore da vida, se ao homem
Já não era mais lícito, possível, entrar no jardim, porque ele tinha a marca do pecado, a marca da desobediência. Como poderia esse homem restaurar a sua comunhão com Deus? Amados, não há coisa mais triste para um homem que já conheceu a voz de Deus. Não há coisa mais frustrante para aquele que já ouviu a voz do Senhor, que já teve uma comunhão com o Senhor, do que perder a comunhão com o Senhor. Quando Deus traz à tona o pecado do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi tem o seu pecado escancarado, e ele passa por uma luta interior, uma guerra espiritual muito grande, e escreve o Salmo 51, dizendo assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi havia perdido o relacionamento íntimo com o Senhor. Davi havia perdido a comunhão plena com Deus, por força do pecado que havia cometido. Mas ele só sentiu o peso da falta dessa comunhão quando o pecado veio à tona. E Deus começou a constranger o seu coração. Amados, o dia em que nós não nos entristecermos mais, porque não estamos mais ouvindo a voz de Deus, nós temos que voltar ao primeiro amor, lembrar de onde caímos e voltar ao primeiro amor, porque na verdade estaremos, amados, deixando de participar dos momentos mais gloriosos que Deus reservou para o homem, justamente os momentos que ele passa na presença de Deus e em comunhão com Deus. Não existe comparação em termos de alegria, de prazer, de satisfação, de plenitude de vida. Os momentos que nós passamos com o Senhor e os momentos que nós passamos longe do Senhor. Ainda que muitas vezes possamos estar na igreja, pode ser que estejamos aqui, mas já não tenhamos mais a plenitude da comunhão. Pode ser que já não estejamos mais ouvindo a voz de Deus. Pode ser que nós tenhamos perdido a sensibilidade espiritual. Como poderia o homem restaurar essa comunhão? O plano de salvação do homem, que Deus havia estabelecido, a sua reinclusão nessa porção bendita da comunhão. Como que poderia o homem ser reinserido, reincluído no jardim, para tornar a ouvir a voz de Deus na viração do dia? Mas eu queria que você pudesse refletir um pouco: o que aconteceria comigo se eu não conseguisse mais ouvir ou discernir a voz de Deus? Se o nosso coração se endurecesse, se a nossa mente se cauterizasse, se os nossos pés se desviassem para a esquerda ou para a direita, e nós começássemos a ter mais prazer no mundo do que nas coisas de Deus, como poderíamos ser reinseridos nesse processo? Amados, o esforço humano não era, não é, jamais será suficiente para cobrir a força do pecado. Pelo próprio esforço, pela própria força, pela própria capacidade, o homem não consegue ser reinserido no jardim do Éden. Porque a marca do pecado, essa semente maligna que foi semeado no ventre do ser humano, e cuja consequência nós trouxemos ainda como peso sobre as nossas costas, até o dia em que isso foi eliminado pelo poder, pela graça redentora do Senhor Jesus. O homem não teria condições de ser reinserido por si mesmo. Ele não conseguiria passar pelo crivo dos querubins. Ele não teria nenhuma credencial, nenhum passaporte, nenhum visto celestial para chegar diante dos querubins e falar assim: eu posso adentrar neste lugar santo, porque eu também fui santificado. Amados, o homem começou a ter a sua trajetória. Deus reformula o seu glorioso plano. E começa então a dar sinais para as nossas vidas, de que o que mais alegraria o coração dele era ter restaurado a sua comunhão com o homem. Eu queria que você pudesse crer: Deus ama a sua vida de uma forma inigualável. Amados, é como a parábola do filho pródigo, quando aquele pai que foi deixado pelo filho, o filho saiu com a permissão do pai, o filho saiu com uma parte da herança, a parte que lhe cabia,
Ele não fugiu da presença do pai, mas ele atravessou a porteira da fazenda, e quando atravessou a porteira da fazenda, o amor do pai, a preocupação do pai já não tinha mais poder para impedir que ele, literalmente falando, quebrasse a cara. Porque ele se distanciou da presença do pai. Ele ultrapassou os limites de atuação do pai. Os limites de atuação de Deus estão estabelecidos na sua palavra. Quando nós transgredimos, quando nós ultrapassamos esses limites, nós não temos mais como receber de Deus a porção que Ele tem para as nossas vidas. Deus me deu em visão uma figura de que as mãos dele estão sempre estendidas, e a palavra diz isso. Deus não move a sua mão, nem para a direita nem para a esquerda. Nós é que nos deixamos sair, nós é que saímos da poderosa cobertura da mão do Senhor. Por isso é que diz a palavra de Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe por quê? Porque a sombra do Onipotente, ela vem sobre nós quando estamos debaixo da potente mão de Deus. Porque a luz que vem do alto, a luz que vem do sol, as circunstâncias que poderiam nos, amados, trazer insolação, trazer consequências terríveis, não nos tocam, como foi lido hoje. Não sei se vocês se lembram do salmo que foi lido hoje, Salmo 121. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor é quem te guarda. Você estar debaixo da potente mão de Deus significa nada poderá te tocar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Às vezes nós ficamos imaginando que os ímpios são mais bem recompensados do que nós. Às vezes ficamos imaginando, como o salmista que escreveu o Salmo 73, imaginava que os ímpios não tinham apertos em sua vida, que eles não passavam por lutas, por provas, que dava a impressão de que Deus não cobrava deles uma postura, uma conduta de santidade. Dá a impressão que eles não tinham aperto nem na sua morte, porque viviam em riqueza. Aí o salmista diz assim: eu só fui compreender a recompensa deles o dia em que adentrei no santuário de Deus, e aí eu entendi o fim deles. Poderiam ter tudo aqui na terra, mas não teriam o passaporte para serem restaurados na comunhão bendita com o Senhor. Viveriam, talvez, em plenitude de bens, de riquezas, com dores, evidentemente, porque a única riqueza que é acrescentada em nossas vidas e não acrescenta dores, são as bênçãos de Deus. Mas por fim não teriam uma vida eterna, diz o salmista. Amados, quando nós olhamos para esse amor de Deus, nos lembramos, precisamos nos lembrar do pai do filho pródigo, que ficava olhando para a porteira da fazenda, dizendo assim: um dia ele vai voltar. Eu creio, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai estar aqui, vou poder abraçar o meu filho amado. Amados, Deus ficou pelo jardim, passeando pelo jardim, dizendo assim: um dia o homem vai voltar a entrar neste jardim, e eu poderei conviver com os meus filhos amados, falar com eles, e ouvir o louvor deles, a adoração deles, na viração do dia. Isso eu creio, amados, ardia no coração de Deus. E Deus então começa, amados, a trazer sinais sobre as nossas vidas. E eu quero falar para você dos sacrifícios dos cordeiros. Deus havia trazido uma promessa: um dia a serpente será destruída. Um dia a cabeça da serpente será esmagada. Mas ele começa a trazer sinais, sabendo da incapacidade do homem de alcançar essa porção bendita, ter restaurado o seu relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 22, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada,
Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu um holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você pode glorificar a Deus. Deus sonda o coração de Abraão. Abraão tinha recebido o cumprimento da promessa aos 100 anos de idade. 25 anos depois da promessa, ele recebeu o cumprimento da promessa. Aí nasce Isaac. Deus disse para Abraão que outro filho que ele havia tido, filho da desobediência, chamado Ismael, Deus não contava Ismael no cartório do registro celestial. Falou para Abraão: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e entrega a mim. Sacrifica-me o teu filho. Sabe por que Deus faz isso? Para sondar o nosso coração. Amados, aqueles cujos corações são tementes a Deus, aqueles em cujos corações Deus ocupa o lugar de primazia, o lugar primordial, e só tem um lugar para Deus que Ele pode ocupar, é o primeiro lugar. Deus não ocupa segundo lugar em coração de ninguém. Não pode existir ninguém, alguém ou algo que possa ocupar no nosso coração uma porção que foi reservada pelo próprio Deus a Ele mesmo. Quando alguém ocupa, ou algo ocupa esse lugar, Deus não se faz presente nesse coração. Como poderia o Deus Todo-Poderoso ocupar a segunda posição em nossas vidas? Amados, o triste é que muitas vezes Ele ocupa a segunda posição. Então nós, ainda que possamos ouvir a voz de Deus ao longe, ainda que possamos ter alegria em estar na presença de Deus, não recebemos a porção que Ele tem para nós, porque quando Ele está em segundo lugar, Ele não opera em nosso favor. Nós não temos essa comunhão plena com Ele quando Ele está em segundo lugar. Ele sonda o coração de Abraão e diz: Abraão, eu quero o teu filho. Amados, para um homem que recebeu a promessa aos 100 anos de idade, quando o filho tem, aí adentrando a adolescência, Deus pede para sacrificá-lo. Tem que amar muito a Deus para obedecer. Imagina Deus pedindo para cada um de nós, os nossos filhos. Abraão não discute, não pergunta para a mãe de Isaac se ela autorizava. Ele simplesmente vai, sobe ao Monte Moriá, prepara o altar. Isaac fala: pai, está tudo aqui, mas e o cordeiro? Ele já sabia que o sacrifício de cordeiros alegrava a Deus. Onde está o cordeiro? Abraão, com o coração partido, mas temente ao ordenar de Deus, diz para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que eu quero dizer para você? Se o seu coração é temente a Deus, se o seu coração teme e treme na presença de Deus, Deus proverá para a sua vida, não apenas a cobertura de Jesus Cristo, mas tudo aquilo que você necessitar, Deus lhe proverá. Quantos creem nessa posição? Fala glória a Deus. O que Deus quer é apenas saber que posição Ele ocupa no meu coração e no seu coração. Abraão prepara o altar, coloca o filho, amarra o filho no altar, e certamente Isaac, sabendo tudo, inclusive o que significava o sacrifício de um cordeiro, não estava entendendo o que estava acontecendo, falou: meu pai está ficando louco. Mas diz a palavra que Isaac não se rebelou contra o pai, permaneceu firmado nesse propósito. Era o pai dele, ele falou: certamente sabe o que está fazendo. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, Deus fala: para, Abraão, não precisa, já sei a quem pertence o teu coração. Abraão olha e vê ali o cordeiro preparado para o sacrifício. Deus sempre entra, amados, com o livramento, com a provisão. Creia nisso sobre a sua vida em nome de Jesus. Esse foi o primeiro cordeiro sacrificado aqui, amados, explicitamente falando. Depois, o segundo cordeiro foi sacrificado no Egito, na instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, vamos a Êxodo capítulo 12. Versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a comida, a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frestura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Cordeiro sacrificado, sangue passado nos umbrais das portas e janelas. O anjo da morte passando pelo Egito. Os israelitas dentro das casas, apreensivos certamente, mas confiantes na porção de Deus, porque haviam obedecido a palavra de Deus. Pode ser que alguns tenham ficado assim, na expectativa, entristecidos, preocupados, aflitos. E se Deus não enxergar o sangue? E se isso não funcionar? Amados, eu queria dizer para cada um dos amados, quando Deus libera uma palavra, não se preocupe se a palavra vai ocorrer, se ela vai prosperar naquilo para que foi enviada, porque o próprio Deus diz que ela prosperará. Quando Deus lhe der uma determinação, uma ordenança, apenas obedeça e aquieta o teu coração, porque não está, amados, o mover de Deus dependendo do que você acha, se você está crendo ou não. O mover de Deus ocorre quando você obedece a palavra. E ainda que você possa descansar ou não descansar, se você obedeceu a palavra, Deus cumprirá a sua palavra. Então eu quero dizer para você, você está em obediência ao Senhor, pode descansar, porque não terá peso algum sobre a sua vida. Peso algum. Diz a palavra de Deus que todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, inclusive o filho de Faraó, morreram naquela noite. Mas na casa onde havia a marca do sangue do Cordeiro, vida alguma foi tocada, porque onde há a marca do sangue do Cordeiro, nesse lugar prevalece a vida. Se a sua vida, se a sua casa está marcada pelo sangue do Cordeiro, pode glorificar a Deus, porque o inimigo não pode tocar na sua vida, e a vida reinará na sua casa, porque Deus venceu pelo seu poder todas as obras das trevas, e Ele venceu a morte. Nós já louvamos isso aqui hoje. Amados, esse sacrifício do Cordeiro estabeleceu para o povo de Israel uma data que é celebrada até hoje. Mas era apenas, que foi a Páscoa, mas era apenas uma figura do que haveria de ocorrer. O terceiro sacrifício, o sacrifício final. João capítulo 1. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse, leia junto comigo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode glorificar a Deus. Amados, o Cordeiro provido por Deus para livrar Isaac da morte, não foi suficiente para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro do Egito poupou a vida dos israelitas, os que obedeceram à palavra. Mas o sacrifício desses cordeiros não foi suficiente para que o povo pudesse temer a Deus e honrar a Deus.
porque o povo começou a caminhar pelo deserto e a murmurar contra Deus, começou a blasfemar contra Deus, começou a desobedecer a palavra de Deus, começou a se lembrar do tempo do Egito. Amados, Deus cumpriu a palavra dele, onde havia a marca do sangue, vidas não pereceram. A alegria permaneceu, porque a vida estava reinando naquele lugar. Mas foram sacrifícios insuficientes para que o homem pudesse voltar a ter a comunhão plena com Deus. Mas um dia, como os cordeiros animais não podiam mais realizar o glorioso plano de salvação, Deus então envia o seu filho, o Cordeiro Imaculado. E João Batista olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós conhecemos a história. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro. Acompanhem comigo, amados. 1 Pedro 1,17 diz assim a palavra de Deus: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Amém, amados? Mas aqui tem uma revelação da palavra, que diz que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imaculado, santo, o único sangue que não conheceu o pecado. Amados, um sangue que era tão puro, porque Jesus foi semeado no ventre de Maria como semente bendita. Não havia sobre a vida dele a contaminação do sangue humano. A semente tem vida em si mesma. Descerá, disse o Senhor a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o ente santo, com S maiúsculo, que de ti há de nascer, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Jesus foi semeado como uma semente bendita no ventre de Maria. Não houve, amados, a contaminação do sangue, espiritualmente falando, não houve a contaminação do sangue de Maria sobre a vida de Jesus. Porque o sangue de Maria era como o meu sangue, como o seu sangue. Ela nasceu da carne, do desejo da carne, como eu e você nascemos. E Jesus disse para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus disse a João Batista que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Mas aquele que é nascido de Deus é maior do que o João Batista. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Amados, ele traz uma revelação sobre as nossas vidas, dizendo assim: Jesus Cristo, cujo sangue incontaminado, puro, imaculado, foi derramado sobre a terra para nos redimir. Ele havia sido conhecido antes da fundação do mundo. Eu queria perguntar para você: como pode isso? Onde se manifestou o poder de Jesus Cristo? Queria que você fosse até Apocalipse comigo, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, lembra da serpente do jardim do Éden? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Você pode glorificar a Deus? Capítulo 13 agora você vai ficar mais glorificando a Deus. Diz assim, falando ainda da serpente, de Satanás, do grande dragão, da besta que subiu do mar, diz assim, versículo 7, Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido ao dragão
fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra. Leia comigo agora. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que significa isso? O dia em que Deus fez a túnica de peles para Adão e Eva, Deus sacrificou o primeiro cordeiro por amor ao homem. Deus sacrificou aquele cordeiro que estava no jardim e reservou o sangue no jardim do Éden. E da pele desse cordeiro Deus fez a túnica de peles para Adão, para Eva. E os cobriu, escondendo a sua nudez. Mas com túnica de peles ninguém pode permanecer na presença de Deus. Cobertos pela túnica de peles, a aparência de santidade para Deus não é santidade. Deus não olha para a nossa aparência, Ele sonda o profundo do nosso coração. Deus compreendeu, amados, que não havia como, não havia condições, de que a túnica de peles pudesse ser suficiente para santificar o homem. Aí um dia, Ele fez com que os homens pudessem compreender que não era a túnica que tinha poder, mas o sangue do Cordeiro. E fez com que o homem espargisse esse sangue nos umbrais das portas e janelas lá no Egito. E os homens puderam entender, estou falando de homens pertencentes à tribo de Deus, filhos de Deus como nós somos hoje, puderam compreender que o poder estava no sangue do Cordeiro. Mas o sangue dos cordeiros sacrificados no Egito também não foi suficiente para que o homem pudesse se redimir. Não mudou a história do homem, porque ele caminhou pelo deserto, mas nem todos os que atravessaram o Mar Vermelho, que foram resgatados do Egito, atravessaram o Jordão. Nem todos adentraram a terra da promessa. Deus começava a compreender, no seu plano glorioso, que Ele teria que abrir mão do seu Filho, para que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado, por amor a mim e por amor a você. Então Ele enviou o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus Cristo, quando foi derramado, Ele veio para nos redimir. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, trazida em nossos ouvidos e nosso coração pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós que tivemos essa experiência de nascer de novo, de ver Cristo sendo gerado em nós, como foi gerado no ventre de Maria, nós um dia fomos cobertos pelo poder do alto, e a sombra do Altíssimo veio sobre nós, e fez com que essa semente bendita, chamada Jesus Cristo, palavra viva do Deus Altíssimo, fosse gerada em nosso ventre, e Ele começou a vir à luz em nossas vidas, e esse sangue glorioso nos cobriu. Os querubins ainda estavam guardando a entrada da árvore da vida. Nós chegamos até os querubins e dissemos para eles: queremos entrar no jardim do Éden. Eles disseram: não é possível entrar aqui, porque aí fora, no mundo, existe o pecado. Neste lugar está estabelecido o reino de Deus. Este lugar santo, separado, se chama Igreja do Deus Altíssimo. E nesse lugar não é qualquer um que entra. Para entrar nesse lugar, ouvir a voz de Deus, falar com Deus na viração do dia, sentir novamente o amor do Pai pelos filhos gerados, precisa ser santificado, precisa ter sido liberto do pecado do mundo. E nós pudemos dizer para eles, para os querubins: nós então podemos entrar, porque nós somos justificados e santificados pelo sangue do Cordeiro Eterno. O sangue de Jesus Cristo veio sobre as nossas vidas. Eu creio, amados, que ocorre assim: os querubins pegam a prova desse sangue, a amostra desse sangue,
leva lá, onde ficou reservado o sangue do cordeiro sacrificado na fundação do mundo, de cuja pele foi feita a túnica de peles, e faz o exame, e constata o DNA, e quando vê que nós temos sobre nós o sangue do Cordeiro Eterno, diz assim: podem vir, benditos do meu Pai, tomai posse do lugar que vos está reservado, para que vocês possam viver nessa comunhão plena e bendita, com o Rei de toda a glória. Nós tivemos acesso, fomos reinseridos nesse lugar glorioso, chamado Jardim do Éden, pela obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A igreja é, espiritualmente falando, a restauração do Jardim do Éden. Nós, amados, recebemos essa porção sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo foi a credencial que nos permitiu adentrar na presença de Deus, para vivermos essa comunhão plena que Adão e Eva terminaram por frustrar. Nós somos hoje privilegiados, porque nós não usamos mais a túnica de peles, está sobre nós o sangue do Cordeiro Eterno. E é esse sangue que faz com que nós possamos compreender a gloriosa experiência, única e inigualável, de termos restaurado essa comunhão com Deus. Nós podemos ouvir, se quisermos ouvir, a voz de Deus falando conosco, passeando por esse lugar, como passeava pelo jardim na viração do dia. Se essa porção é suficiente para a sua vida, se você é capaz de compreender esse mistério bendito, que houve um cordeiro sacrificado no jardim do Éden, e somente o Cordeiro Eterno pode restaurar essa comunhão, você precisa começar a glorificar a Deus e se alegrar na presença de Deus, porque isso que Deus reservou para a sua vida, muitos gostariam de ter, mas não podem ter, porque os ouvidos ainda estão endurecidos. Por isso diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça a voz do Senhor, que passeia por este lugar, na viração do dia. E grande é a porção sobre a sua vida. O sangue de Jesus, ele cobre a vergonha do nosso pecado, ele redime todos os nossos pecados. Deus já não se lembra mais dos nossos pecados. Deus não se lembra mais do tempo que nós usávamos túnica de peles. Deus olha para as nossas vidas e nos vê cobertos pelo sangue do Cordeiro. O diabo também olha para as nossas vidas e vê que nós temos a cobertura do sangue do Cordeiro. Ele não pode nos tocar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o maligno não lhe toca. Que essa porção gloriosa, a revelação desse mistério tão bendito, oculto desde a fundação do mundo, possa alegrar o seu coração, e você possa dizer: glória a Deus, porque eu vivo no jardim do Éden, eu ouço a voz do meu Pai Celestial, eu posso desfrutar desse amor, dessa comunhão, que muitos não podem. Deus amou a sua vida, entregou o próprio Senhor Jesus, para você viver essa porção. Glorifique ao Senhor, agradeça a Ele, porque os querubins não puderam impedir a sua entrada e a minha entrada, nesse lugar tão bendito, chamado Jardim do Éden, igreja do Deus vivo. Coloque-se em pé.